Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, uma excelente madrugada e vamos trabalhar. Olha em tela o tema da aula de hoje. Aula de hoje acerca da contravenção penal. Olha para cá e preste atenção. Jovem, contravenção penal, tema bem recorrente da sua prova. Primeira coisa que eu vou te falar de contravenção penal. Contravenção penal é uma infração penal. Contravenção, anote aí, é uma infração penal, tá? Infração penal subdivide-se entre crime e contravenção. Pela teoria bipartite, o qual o Brasil adota a teoria bipartite. A infração penal aqui subdivide-se entre crime e contravenção. Antes de tudo, crime é sinônimo de delito. Delito, crime. Delito não é sinônimo de infração penal. Delito é sinônimo de crime e é uma subdivisão de infração penal. Vamos ficar didático? Olha em tela e presta atenção. Meu jovem, a infração penal subdivide-se em crime, que tem um sinônimo delito, ou contravenção penal. Jovem, antes de tudo, percebam que crime é sinônimo de delito. Contravenção, vamos ver já já quais são os sinônimos da contravenção penal. Deixa eu te falar que a contravenção penal também é um fato típico, ilícito e culpável. Olhando para cá, quando estudamos lá a teoria geral do crime, falei para vocês que o crime seria todo fato típico, tipicidade, ilicitude, segundo elemento do crime, também chamado de antijuridicidade, e a culpabilidade. Vamos lembrar o que é a culpabilidade? Culpabilidade é a possibilidade jurídica de responsabilizar aquele que pratica a ação. Tome muito cuidado. E aí, olhando nos seus olhos, meu jovem que está aqui comigo na videoaula, crime não é sinônimo de infração penal. Crime é uma subdivisão do gênero infração penal. A infração penal está aqui, ó. Subdivide-se entre crime e contravenção. Teoria bipartite. A infração penal ou é crime ou é contravenção. Tranquilo? Olha em tela e vamos avançar. Meu jovem, o que a prova te cobra acerca de contravenção penal é isso aqui, ó. A contravenção penal tem um menor potencial lesivo à sociedade, enquanto o crime tem um maior potencial lesivo, a contravenção tem um menor potencial lesivo. O que é que eu levo para a prova? A diferença entre crime e contravenção não é conceitual. E eu te falo logo, olhando para cá, se ligue, preste atenção. A prova, o que te cobra de contravenção penal, vai sempre comparar a infração penal chamada de crime. A prova, sobretudo, temos uma tabela nessa aula muito importante que vamos ver a diferença entre crime e contravenção. O que é que você deve saber até agora? Crime tem um poder lesivo muito grave. O crime, muito grande. A contravenção, muito pequeno. O crime viola um bem jurídico muito maior. A contravenção viola um bem jurídico muito menor. Não esqueçam que tanto o crime quanto a contravenção é um fato típico, ilícito e culpável. A infração penal subdivide-se, conforme a teoria bipartite, entre crime e contravenção. Delito é sinônimo de crime. Quando tiver na sua prova, Iago cometeu um delito, Iago cometeu um crime. Tranquilo? Vamos avançar? Olha em tela. Nomenclatura da prova. Falei para vocês que o crime é sinônimo de delito. Professor, como é que vem na minha prova a nomenclatura da contravenção penal? Olhe para cá. A contravenção penal pode ser chamada de
crime ou delito? Ah, não. Pode ser chamada de crime ou delito vagabundo ou delito liliputiano. Professor, por que o senhor complica? Complico nada. Eu te falo que a prova cobra. Contravenção penal pode vir na sua prova chamada de crime ou delito anão. Por que anão, Osmar? Porque o poder lesivo é bem pequeno. Crime ou delito vagabundo ou delito liliputiano. Tome muito cuidado acerca da nomenclatura da contravenção na sua prova. Vou falar pela última vez e deve nunca esquecer. A infração penal subdivide-se entre crime e contravenção. A infração penal aqui no Brasil, pela teoria bipartite, ou é crime, chamado de delito, ou é contravenção. Se for crime, tem um poder lesivo muito grande, a contravenção tem um poder lesivo bem reduzido. Tanto o crime quanto a contravenção é um fato típico, ilícito e culpável. A contravenção penal vai vir na sua prova chamada de crime ou delito ou não, crime ou delito vagabundo ou o delito liliputiano. Tranquilo? Em tela ainda, vamos avançar. Meu jovem, olha o que fala o artigo 6º da lei da contravenção penal. E aí deixa eu te dar um bizu. Olha para cá. Os crimes são descritos lá no Código Penal, na legislação extravagante penal. Osmar, as contravenções penais também são descritas no Código Penal? Não. As contravenções penais são descritas na lei das contravenções penais. Tudo que for crime, Código Penal, e legislação extravagante penal. O que for contravenção vai ser tipificado, o tipo penal, na lei das contravenções penais. Beleza? Olha em tela e vamos avançar. O que é que fala? A pena de prisão simples deve ser cumprida sem rigor penitenciário, em regime semiaberto ou aberto. Olha quanta informação importante temos aqui no artigo 6º. Meu jovem, olhe para cá e preste atenção. Prisão simples. Toda vez que sua prova falar em prisão simples, sua prova está falando em contravenção penal. Iago comete um crime e é condenado à prisão simples. Não existe. Se Iago cometeu um crime, ele vai ser condenado à reclusão ou detenção. Se Iago comete uma contravenção penal e é condenado, aí sim, ele é condenado à prisão simples. O que é que você leva para a prova? Quando a prova fala em crime, a prova vai te condenar. Reclusão ou detenção? Vamos estudar já já. O que é que eu preciso saber? Se a prova fala Iago condenado por contravenção penal, qual a única pena privativa de liberdade da contravenção penal? A prisão simples. Tome nota, isso é muito importante. A única pena privativa de liberdade da prisão simples, a única pena privativa de liberdade da contravenção penal é a prisão simples. Jamais esqueçam, eu tenho duas penas, eu tenho duas espécies de pena na contravenção penal. A prisão simples ou a multa. Porém, não venha me dizer que multa é pena privativa de liberdade. Multa é uma prestação pecuniária. Se sua prova pergunta, Iago, condenado à prisão simples, cometeu crime ou contravenção? Contravenção. Iago foi condenado à reclusão, cometeu crime ou contravenção? Crime. Iago foi condenado à detenção, cometeu crime ou contravenção? Crime. De uma vez por todas, de forma bem objetiva, prisão simples somente na contravenção penal. Tome muito cuidado que a prova de você, a prova de vocês, a sua prova, costuma falar que a prisão simples é uma prisão com rigor penitenciário. Se sua prova questiona o que é uma prisão simples, marque sem medo.
Prisão simples é aquela sem rigor penitenciário. Este é o conceito que você vai levar para a prova. Prisão simples é aquela sem rigor penitenciário. E aí, o que seria sem rigor penitenciário? Enquanto a reclusão e a detenção, eu tenho um rigor penitenciário muito maior. Cá na prisão simples, eu tenho um rigor penitenciário bem reduzido. E aí, Osmar? Eu tenho um regime aberto. Como é que funciona? Tome nota e leve para a sua prova. Na prisão simples, eu tenho um regime semiaberto ou aberto. Na prisão simples, eu tenho um regime semiaberto ou aberto. Quer que eu diga a você? Se Iago for condenado à contravenção penal, jamais ele cumprirá pena privativa de liberdade em regime fechado. É vedado o regime fechado para a contravenção penal. E aí, meu velho, é o que cai, é o que vai cair e o que sempre vem caindo em prova. Eu tenho um regime fechado na contravenção penal? Não tem um regime fechado na contravenção penal. Tranquilo até aí? Em tela, vamos avançar. Parágrafo 1º fala assim, ó. O condenado à pena de prisão simples ficará sempre separado dos condenados à pena de reclusão e detenção. De forma implícita, o condenado à pena de prisão simples é aquele que cometeu contravenção penal e aquele condenado à detenção ou reclusão é aquele que cometeu crime. Meu jovem, esqueçam o mundo real, olhando para cá, pense no mundo edital. Aquele que foi condenado à contravenção penal, obrigatoriamente ficará separado daquele que cometeu crime. Mas, professor, eu vi e você não viu em lugar nenhum. Você não viu nada disso. Tudo isso aí não existe, tá? Claro que existe. Mas esqueça o mundo real e pense no mundo edital. O condenado à prisão simples, aquele que cometeu contravenção penal, obrigatoriamente ficará separado daquele que cometeu crime. Não tem exceção. Iago, que está aqui me gravando, cometeu crime. Raiuá, na cadeia. O Wendel, nosso diretor do curso online, cometeu contravenção. Jamais eu posso misturar. Iago cometeu contravenção. Tá cá. Raiuá. O Wendel cometeu crime. Tá cá. Jamais eu vou misturar o Wendel e Iago. Leve para a sua prova que o condenado por contravenção penal obrigatoriamente deverá ficar separado daquele condenado por crime. E aí deixa eu te falar, não é uma faculdade, não, é obrigatório. O condenado à contravenção penal obrigatoriamente ficará separado do condenado por crime. Falo de novo, pausadamente. Aquele condenado por contravenção penal obrigatoriamente ficará separado daquele que for condenado por crime. Tranquilo? Em tela, vamos continuar. O que é que fala o parágrafo 2º? O trabalho é facultativo se a pena aplicada for de até 15 dias. Conforme a lei da contravenção, não estamos falando de outra lei, estamos falando de contravenção penal. Conforme a contravenção penal, o trabalho é facultativo se a pena não excede 15 dias. O que é que eu levo para a prova até agora? Meu jovem, olhe para cá. Pela teoria bipartite, a infração penal subdivide-se entre crime e contravenção. Contravenção tem um poder lesivo muito menor, o crime muito maior. Jamais eu posso misturar aquele condenado por contravenção com aquele condenado por crime. Contravenção penal pode vir na sua prova chamado de crime ou delito anão, crime ou delito vagabundo ou delito liliputiano. As penas, vamos ver agora. Olha em tela. No direito brasileiro, eu tenho pena de privativa de liberdade, de reclusão, detenção e
prisão simples. E aqui eu te falo logo, a reclusão e a detenção quando temos um crime. A prisão simples quando temos uma contravenção. Nesse momento, não podemos ter dúvida disso. A prova falou em reclusão, está se referindo a crime. A prova falou em detenção, está se referindo a crime. Quando a prova falar em prisão simples, obrigatoriamente estará se referindo a contravenção penal. Olha o que eu vou te dizer. A reclusão admite, se admite ficou, a reclusão admite regime inicial fechado. A detenção não admite o regime inicial fechado. E a prisão simples não admite o regime fechado. Deixa eu te falar o que a prova te pergunta. Reclusão, eu não tenho um regime. Na reclusão, o regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Na detenção, o regime inicial pode ser semiaberto ou aberto. Na prisão simples, semiaberto ou aberto. O que é que você vai levar para a prova? Isso tem uma importância sensacional. Deixa eu te ajudar. Reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena, lá a reclusão é no crime, a detenção também no crime, a reclusão, Iago pode começar o cumprimento de pena no regime semiaberto, aberto ou fechado. Na detenção, é vedado, tome nota, isso é muito importante, na detenção é vedado o regime inicial fechado. Professor, se vier na minha prova sim, eu tenho um regime fechado na detenção? Tenho, desde que não seja inicial. Se vier na sua prova, eu tenho um regime fechado na contravenção penal? Não. Contravenção penal, eu não tenho regime fechado. Quais são as espécies de pena? Primeiro, detenção. Detenção, eu posso ter o regime fechado, desde que não seja inicial. Na reclusão, eu tenho um regime fechado, ainda que inicial. E na prisão simples, quando falamos de contravenção penal, jamais teremos o regime fechado. Isso é muito importante. Olhe para a tela e vamos revisar. Jovem, meu querido e minha querida, reclusão, regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, o regime inicial pode ser semiaberto ou aberto. Não é que eu não tenha o regime inicial. Eu tenho um regime inicial na detenção, semiaberto ou aberto. Não é que eu não tenho um regime fechado na detenção. Eu posso ter o regime fechado na detenção, desde que não seja inicial. Na prisão simples, em hipótese nenhuma, eu tenho o regime fechado. De modo turbo, de modo rápido, olhando para cá. Reclusão e detenção, crime. Prisão simples, contravenção. Reclusão, regime inicial, fechado, semiaberto ou aberto. Detenção, regime inicial, aberto ou semiaberto. Posso ter o regime fechado na detenção? Posso, desde que não seja o inicial. Posso ter regime fechado na prisão simples? Não. Hipótese nenhuma. Beleza? Em tela, vamos avançar. Jovem, posso chegar à conclusão que não temos regime fechado na contravenção penal. Conforme o artigo 5º da Lei das Contravenções Penais, as penas principais são de prisão simples e multa. Prisão simples e multa. Meu jovem, minha jovem, isso é recorrente em prova.
Quero falar isso olhando para os seus olhos. Preste atenção. Quais são as penas principais da contravenção penal? Prisão simples e multa. Tranquilo. Se vier na sua prova, quais são as penas da contravenção penal? Marque sem medo. Prisão simples ou multa. Se vier na sua prova, quais são as penas? E a prova pergunta assim. Quais são as penas privativas de liberdade? Somente prisão simples. Jamais eu posso afirmar que a pena de multa é pena privativa de liberdade. Pena de multa é uma pena pecuniária. Tranquilo até aí? Próximo bloco, continuamos.